falar de Palmeiras e Fluminense. Palmeiras 2, Fluminense 3. 3-2 Fluminense tá lá no Maracanã. Palmeiras começou bem, fazendo 1-0 com o Gustavo Gomes. E aí, assim, o Palmeiras com time titular e o Fluminense misto, mas um misto, aquele misto gelado, sabe quando você vai comer um misto gelado? Ficou um misto geladinho, porque o misto do Fluminense venceu o time do Palmeiras. E assim, cara, o Palmeiras tem muitos problemas defensivos, como o Toninho bem falou aqui. O goleiro do Palmeiras tá sem confiança nenhuma. Na saída do gramado do Palmeiras e Cerro Porteño, falou que vai se classificar na quarta-feira. Eu nunca falaria isso na minha vida, porque isso pode virar contra ele, né? Não tá vivendo uma boa fase, assim como o time do Palmeiras inteiro defensivamente, que pra mim é um dos maiores problemas. Primeiro tempo acabou 1-1, o Hulk acabou empatando o jogo, uma falha de marcação também. Voltamos pro segundo tempo. Na hora do segundo tempo, assim, o Palmeiras jogando tranquilo, mas dando muito contra-ataque. O time do Palmeiras, assim, tava errado, completamente errado. E aí o Maurício faz o gol aos 37. Aí a gente fala assim, não, beleza. Aqui tá tranquilo, não vai mais perder. Pelo menos perdeu. O empate já era mais ou menos. A vitória, então, a gente nem se fala. E aí, logo em seguida, assim como no jogo contra o Cerro Porteño, o Cerro Porteño tem um gol anulado, e aí a torcida explode. Na sequência, o Andrés Pereira é expulso. Foi basicamente a mesma coisa. O Fluminense empatou o jogo logo na sequência, e para fechar o sábado com chave de ouro, o Palmeiras acabou perdendo por 3-2. E assim, todo mundo já imaginava que o Flamengo ia acabar vencendo o Mirassol, e a gente já imaginava que poderia diminuir a vantagem mais uma vez. Palmeiras no Campeonato Brasileiro não tá fazendo a sua parte. Até o jogo contra o Internacional, eu tava passando aquele pano, falei, não, pra mim a matemática é simples no Campeonato Brasileiro, são 3 pontos. Em casa, pelo menos 1 ponto fora, tá tudo certo, mas ele tá vendo os outros times se aproximarem. Não só o Flamengo, como o Atlético Paranaense, por exemplo, tá começando a entrar nesse bolo. Acredito que o Atlético Paranaense não vai ser campeão brasileiro, mas está a 7 pontos do Palmeiras. É aquela coisa. Se o Palmeiras não voltar a vencer, como tem que voltar a vencer, vai jogar contra o Vasco no domingo, no Bank Park, tem que voltar a vencer, e vencer dentro de casa é fundamental. Mas se continuar com esse futebolzinho, meu amigo, esquece. Toninho, o que você achou do jogo? Fala pra mim suas impressões e por que o Palmeiras tá tão mal. Olha, a minha impressão é que o Palmeiras está jogando, como eu diria, como resposta, assim. Ele não está jogando, vamos jogar. Acontece alguma coisa, ele vai lá e imprime uma velocidade maior e joga. Então, por exemplo, fez 1-0. Aí, enquanto o Fluminense não empatou, ficou lá naquele marasmo normal. Aí o Fluminense empatou. Aí, o que aconteceu? Parece que liga a chavinha lá, o Palmeiras acorda, vai lá e marca o seu golzinho. E aí o que acontece? Deu a impressão que estava satisfeito. Fizemos 2-1 aqui, a coisa não vai mudar. Só que o Fluminense estava com uma garra impressionante, lembrando bem, sem treinador, com treinador interino, porque o querido Zubeldia foi para o olho da rua. E aí o que aconteceu? Acho que no vestiário o Marcão falou, olha, quebra a minha aí, porque a coisa não tá boa, precisamos ganhar de qualquer jeito. E quem tá lá do outro lado é o líder do campeonato. Então, se a gente ganhar aí, a gente ganha uma moral tremenda para se manter aqui em cima, brigando pela Libertadores. E foi o que aconteceu. O time do Fluminense encheu de brios, foi lá para cima, pressionou até empatar o jogo. E quando se achava, né, eu até acompanhava a Turma do Amendoim. Você conhece o canal da Turma do Amendoim no YouTube? Eu conheço, mas não sou muito chegado neles. Pois é, então. Mas eu estava lá acompanhando depois a manifestação deles. Eles não estavam mais nem acompanhando o jogo. Eles acharam que o jogo estava empatado e ponto final. E já estavam metendo a boca lá no treinador do Palmeiras, né? Metendo a boca no Abel, falando que ele não dá para continuar no time, que só a torcida uniformizada fica passando pano nele, que etc. E aí eles estão naquele bate-papo quando o Fluminense marca o 3º gol. E aí, se a coisa já estava feia pro lado do Abel Ferreira, aí piorou. Aí a Turma do Amendoim vai estar lá, não lá no Paraguai agora, é isso? É no Paraguai. O próximo jogo é do Paraguai lá, mas não sei se vai ter Turma do Amendoim lá. Não, esse aí nem vão pro estádio. Não fica ali jogando amendoim? Não, esse... Tinha um primo da minha esposa lá da freguesia do Ó que ficava ali jogando amendoim na turma lá. O querido Renato, um abração pro Renato Hoje lá. em dia, se você comprar um amendoim no estádio do Palmeiras, tem que deixar um carro lá. Puxa vida, nem tem mais amendoim, agora é pipoca. Mas é pipoca de micro-ondas. mergulhada de micro-ondas. no uísque 18 anos, né? Pelo aquele valor, não. É de micro-ondas. Então aí tomou aquele gol num momento desagradável, mais uma vez,
me dá a impressão que o Carlos Miguel, ele precisa de um outro tipo de treinamento, aquele treinamento que é feito quando você joga futebol de salão. O goleiro de futebol de salão tem que pegar muita bola com os pés, com as pernas. E ele precisa disso. Por quê? O tempo que ele demora para cair, a bola já foi, já passou. Então ele precisa lá, eu não sei, antigamente goleiro se treinava sozinho, depois tinha um treinador de goleiro, hoje deve ter uma comissão de treinamento de goleiro. Essa comissão deve treinar o Carlos Miguel para usar mais as pernas, porque acho que é isso que está faltando. Além da colocação dele, ontem no terceiro gol do Fluminense, deu a impressão que ele estava atrás do jogador do Palmeiras, ele não viu a bola. Quando viu, a bola estava lá dentro. Então, assim, não é uma falha dele, né? Depois, quando chegar lá no Corinthians, eu vou falar mais sobre os goleiros. Beleza, você estava falando do Abel Ferreira aqui, tem que saudar um pouco a nossa audiência também. Eduardo Gama falando aqui, boa tarde, amigos, e falou o seguinte: palmeirense de verdade está fechado com Sir Abel Ferreira. Hashtag paz. Palmeirense de verdade, E o Rubião Fonseca falou boa tarde a todos, boa tarde, Rubião, sempre presente aqui com a gente. Eduardo Castro, meu caro amigo Eduardo Castro, fala pra mim. Falando palestra. Falar um pouco de Palmeiras, Eduardo Castro, e aí? Na verdade, assim, sobre o jogo você já falou, João, então, é assim, eu fico com algumas dúvidas, né? Uma delas, assim, o que você tem a me dizer sobre GI? O cara não acerta um passe, assim, e o Piquerez, né, tá voltando de contusão e tal, também não teve nada bem. Por falar em voltar de contusão, o Vitor Roque, cara. Vitor Roque não consegue dominar uma bola. Tem alguma coisa, não sei se é falta de ritmo, mas o Vitor Roque não voltou bem, né? Demorou para voltar bastante, né? Depois daquele jogo contra a Jacuipense, né? Em que ele leva uma pancada e ele não voltou bem. O Andreas Pereira tá me surpreendendo negativamente também, assim, o Andreas Pereira não vem fazendo bons jogos, e aí eu pergunto, por que o Maurício não é titular? Porque na hora que o Maurício entra no jogo, muda a dinâmica do jogo, né? O Palmeiras, ele passa, tanto é que não é só pelo gol que o Maurício faz, mas o Maurício, antes da Copa e no retorno da Copa do Mundo, vinha fazendo bons jogos, e quando ele entra, o meio campo do Palmeiras mudou a dinâmica. E a gente que vinha falando nos últimos programas dos 3 zagueiros, né, que o Abel implementou pós-Copa, no jogo contra o Fluminense ele voltou para a linha de 4, e mesmo assim, como você falou, João, a defesa do Palmeiras não foi bem. E o Arias, né, será que o Arias sentiu jogar contra o ex-time, né? Porque a torcida do Fluminense, aliás, a torcida do Fluminense precisava ir mais ao estádio, né? Nossa, né? Teve 20 e poucos mil só no jogo, assim. 20 e poucos mil com os palmeirenses. 7 mil palmeirenses. Exatamente. Então, menos de 20 mil tricolores, né? A torcida meio que deu uma abandonada, assim, no Fluminense. Não sei, né? Não teve nem muita pressão em cima do Arias. Mas aí é um pouco isso, assim, que eu vi do jogo, né? O Maurício não ser titular me espanta, e esses jogadores em queda, né? Vitor Roque e Andreas Pereira. O Arias eu acho que é uma oscilação, né? O Arias ele vinha jogando bem, mas sobretudo o Vitor Roque e o Andreas. Queria te ouvir, João. Cara, é o seguinte, primeira coisa, eu não tenho advogado, né? E não quero ficar falando sobre esses caras, tô brincando. Cara, o Gia é o seguinte, pra mim é uma coisa simples. Chegou oferta, tem que vender. Ele é um bom defensor, assim, só que lateral não é só defensivo, tem que ser ofensivo. O cara tem sei lá quantos jogos pelo Palmeiras, não sei se você já chegou a 100 jogos no Palmeiras, ele tem 0 assistências e 0 gols pelo Palmeiras. Isso é inacreditável. Ontem o jogador da Chapecoense, o lateral direito, conseguiu fazer um cruzamento na cabeça do rapaz lá que fez o gol da Chape, e eu vejo jogadores de laterais direitos de todos os times jogam bola pra caramba, menos os do Palmeiras. O Kelvin também é outro. Voltou, provavelmente vai estar no jogo contra o Cerro Porteño na quarta-feira. Piquerez também é outro. Eu acho que essa questão de hierarquia dentro do futebol não tá funcionando mais. Você não tem que ficar colocando jogadores que não estão bons. Qual é o nome do menino lá? O Arthur. O Arthur, ele voltou muito bem. Ele tava muito bem, né? Quando o Piquerez se machucou em março no amistoso da Inglaterra, contra a Inglaterra, a gente falou, perdeu uma lateral esquerda agora. Chegou esse Arthur, esse menino joga muita bola e tava jogando muita bola mesmo até a parada da Copa. Aí o Abel colocou o Piquerez. É que o jogo contra o Curitiba pro Abel Ferreira, eu acho que fez com que ele falou, não, esse aqui é o meu time. Esses 3 zagueiros, são laterais de ala. Cara, não funciona. Colocou o Emiliano Martins de zagueiro também. Assim, são problemas assim que eu não consigo entender o que tá acontecendo com a defesa do Palmeiras. Do meio pra frente, que você falou do Andreas Pereira, por exemplo, o Andreas Pereira, ele não é um meia armador, ele é um cara mais, tipo o Rafael Veiga, que tinha que ser um falso 9, enfim. Eu acho que essa era a função do Andreas Pereira. E bola parada também, que, enfim, ele ali, ele é o melhor. Mas, eu acho que é muito por conta desse sistema ofensivo do Palmeiras, a forma de 3-4-3, 3-5-2, que o Palmeiras joga, que pra mim já
já mata a pau um pouco desse problema do Andrés Pereira, que não vem jogando uma boa partida, que por sinal não vai jogar contra o Cerro Porteño na quarta-feira, porque foi expulso no jogo. Então o Palmeiras, o Abel Ferreira vai ter que quebrar a cabeça para colocar os jogadores, e aí vai falar do Maurício, que você falou do Maurício, provavelmente o Maurício será titular no lugar do Andrés Pereira. Agora, Vitor Roque, o Castro, eu falo no meu canal sobre isso direto, que é o seguinte, cara, o Vitor Roque tá parecendo o Rony. A diferença do Rony pro Vitor Roque naquela época é que o Rony, pelo menos, era mais decisivo do que o Vitor Roque. Claro, eu entendo a diferença técnica, eu tô falando que ele está aparecendo, não que ele tenha o mesmo nível de futebol, pra ficar claro isso. Então, assim, ele não consegue dominar uma bola, na hora que a bola tá vindo pra ele, ele já tá pensando lá na frente o que ele vai fazer, só que ele pensando lá na frente o que ele vai fazer, ele não consegue dominar a bola, então aí fica complicado. E aí eu falo um pouco de Abel Ferreira também, que assim, pra mim, o ideal, hoje, era o Abel não estar mais no Palmeiras. Eu não tô falando que eu sou fora Abel. Eu estou falando que o ideal é o Abel Ferreira não ser mais técnico do Palmeiras por questões de... Nossa torcida tá completamente dividida, gente. Os palmeirenses estão sentindo isso, não aguentam mais o Abel Ferreira, mas isso é uma questão de... No Brasil, são poucos técnicos que ficam mais de 6 anos no clube e isso acaba desgastando bastante. Então qualquer coisinha, qualquer resposta errada numa coletiva, qualquer vez que o cara foi ignorante, vão achar o defeito. Então assim, sendo bem sincero, pra mim o Abel tinha que sair. Falo como... Não é uma coisa que eu quero, mas é uma coisa que eu acho que seria necessário pro palmeirense, porque no jogo contra o Internacional eu estava lá e tinha um rapaz do meu lado que falou assim, nossa, que saudades do Marcos Rocha. Eu duvido muito que esse cara não xingou muito o Marcos Rocha quando estava jogando no Palmeiras. É a questão do saudosismo brasileiro que a gente tem aqui. Se o Abel Ferreira sair do Palmeiras, o próximo técnico vai chegar, vai fazer jogar bola, beleza, mas na hora que perder a primeira, perder a segunda e perder a terceira, uma leve goleadinha que vai tomar e falar, nossa, que saudade do meu Abel Ferreira, que saudade do meu Pardal, como todo mundo fala. Eu tô com o Edu, pra mim não tem que sair o Abel, mas por questões de paz, eu acho que pro Abel Ferreira e para os palmeirenses era melhor que ele saia mesmo, e não futebolisticamente, mas falo como ânimo da torcida do Palmeiras. Do fim da temporada. Cara, se não passar quarta-feira, tem que sair. Pra mim é isso. Porque o Palmeiras vai jogar a temporada daqui 20 dias, em 15 dias. Ele vai ter Cerro Porteño, Vasco, Santos e... esqueci o outro time, que vai jogar no Brasileirão. E depois ele tem a volta contra o Santos. Ou seja, ele tem 2 jogos pelo Brasileirão, 2 jogos da Copa do Brasil, um jogo pela Libertadores. O Palmeiras tá a 5 vitórias de chegar numa semifinal de Copa do Brasil, de se manter na liderança e também uma vitória de se classificar para as quartas de final. Porque se Palmeiras e Fluminense não se classificarem, quem está do lado de cá, que Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, enfim, parabéns, vocês são os campeões da Libertadores, porque esse lado aqui vai estar completamente fácil.